Oi, gente! Bem-vindos à segunda parte da semana. Agora a gente falou sobre estruturando o parágrafo, né? Então agora a gente vai falar sobre estruturar o texto, construir o texto, né? Articular parágrafos. Vamos pensar no texto como uma colcha de retalhos. Eu vou juntando várias ideias que estão separadas na minha cabeça, mas eu preciso organizar de uma forma que fique harmônico, né? Que fique uma colcha de retalhos bonita, com harmonia. Beleza? Então, olha lá, no meu texto, vou escrever um texto. Eu tenho um tema, eu preciso fazer uma expansão do tema. Vou falar sobre aquele assunto. Preciso pensar na estrutura global do meu texto. Ou seja, vou falar sobre esse tema, como que eu vou dividir esse tema em 4 parágrafos, por exemplo? O que eu vou colocar no primeiro? O que eu vou colocar no segundo? O que eu vou colocar no terceiro? Isso é organizar as ideias que eu tenho para poder construir isso. Então, é a primeira coisa que eu faço antes de começar a escrever. Interligação entre parágrafos. O texto é único. Os parágrafos não são independentes, eles fazem parte do mesmo texto. Então, precisa haver interligação entre os parágrafos, precisa haver uma lógica. Por que eu falei sobre isso primeiro e sobre isso depois? Qual a ligação disso com isso? Disso que eu falei primeiro e disso que eu estou falando depois. E pensar que sempre o primeiro parágrafo de um texto é um parágrafo-chave, porque é a abertura do texto. Eu preciso contar para quem vai ler sobre o que é aquele texto. Como que eu vou desenvolver aquele tema? Bom, a gente vai ver aqui exemplo de um texto que é um texto pessoal, não é parecido com o texto que vocês vão fazer no vestibular, tá? Mas a gente vai falar mais sobre estruturas do texto que vocês vão fazer no vestibular a partir da nossa próxima semana, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a estrutura textual de uma maneira geral, e aí eu estou usando esse exemplo aqui que é pessoal. Não usem a primeira pessoa do singular na dissertação, tudo bem? E a gente vai ver a estrutura que foi construída aqui. Então vejam lá, eu tenho a articulação do texto por desmembramento do primeiro parágrafo. Exemplo, Minha Vida, de Bertrand Russell. 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governaram minha vida. O desejo imenso de amor, a procura do conhecimento e a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade. Essas paixões, como os fortes ventos, levaram-me de um lado para outro em caminhos caprichosos para além de um profundo oceano de angústias, chegando à beira do verdadeiro desespero. Então vejam, ele vai falar sobre a vida dele, esse é o tema, ele vai resumir a vida dele a 3 paixões. Primeira, amor. Segunda, busca pelo conhecimento. Terceira, compaixão pelo sofrimento da humanidade. O que a gente espera que ele faça durante o texto? Um parágrafo sobre o desejo imenso do amor, depois outro parágrafo sobre a procura pelo conhecimento, depois outro parágrafo sobre a compaixão pelo sofrimento da humanidade. É exatamente isso que a gente espera desse texto. Vamos ver se ele faz exatamente isso no próximo parágrafo. Segundo parágrafo, o primeiro do desenvolvimento, né? Primeiro, busquei o amor. Olha lá, nossa expectativa está sendo cumprida por enquanto. Primeiro, busquei o amor, que traz o êxtase tão grande que sacrificaria o resto de minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Procurei-o também porque abranda a solidão, aquela terrível solidão em que uma consciência horrorizada observa, da margem do mundo, o insondável e frio abismo sem vida. Procurei-o, o amor, procurei-o finalmente, porque na união do amor vi, em mística miniatura, a visão prefigurada do paraíso, que santos e poetas imaginaram. Isso foi o que procurei, e, embora pudesse parecer bom demais para a vida humana, foi o que encontrei. Vamos ver se ele vai falar sobre a busca do conhecimento no segundo parágrafo do desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto. Com igual paixão busquei o conhecimento. Olha aí. Desejei compreender os corações dos homens, desejei saber por que as estrelas brilham e tentei apreender a força pitagórica pela qual o número se mantém acima do fluxo. Um pouco disso, não muito, encontrei. Então, segunda ideia que ele desenvolveu, a busca pelo conhecimento.
está aqui exatamente como ele tinha apresentado lá no primeiro parágrafo. Vamos ver o próximo parágrafo? O quarto parágrafo, que é o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Amor e conhecimento, até onde foram possíveis, conduziram-me aos caminhos do paraíso, mas a compaixão sempre me trouxe de volta à terra. Então, olha lá, retomou amor e conhecimento e agora ele citou a terceira paixão que governou a vida dele, a compaixão pelo sofrimento da humanidade. Então, ó, a compaixão está aqui, a palavra-chave, exatamente como a gente esperava. Ecos de grito de dor reverberam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desprotegidos, odiosa carga para seus filhos. E o mundo inteiro de solidão, pobreza e dor transformaram em arremedo o que a vida humana poderia ser. Anseio ardentemente aliviar o mal, mas não posso, e também sofro. E eu tenho, não poderia deixar de ter, um último parágrafo de conclusão, né? Esse texto é formado por 5 parágrafos. Isso foi a minha vida. Isso retoma as 3 paixões que ele falou durante o desenvolvimento. Retomou minha vida. Lembra que era o título do texto lá antes do primeiro parágrafo? Retomou o tema principal aqui no último parágrafo, retomou o desenvolvimento e aí ele vai concluir. Achei-a digna de ser vivida e vivê-la-ia de novo com a maior alegria se a oportunidade me fosse oferecida. Então eu estou mostrando esse exemplo aqui para vocês para dizer que antes de começar a escrever esse texto, o autor pensou na estrutura. Ele pensou no primeiro parágrafo, eu vou apresentar o tema, minha vida, e vou citar as três paixões que eu vou falar, sobre as quais eu vou falar no desenvolvimento. Aí no segundo parágrafo eu vou falar sobre a primeira, amor. No terceiro, sobre a segunda, conhecimento. E no quarto, sobre a terceira, compaixão. Depois eu vou retomar que tudo isso resume a minha vida. Isso é um esquema. É isso que vocês devem fazer antes de começar a escrever o texto de vocês. No primeiro parágrafo, apresentar o tema e apresentar como vocês vão desenvolver. Depois, desenvolver exatamente como vocês se propuseram a fazer lá no primeiro parágrafo. E depois concluir. Todos esses exemplos, né, da aula de hoje, tanto da primeira videoaula quanto dessa segunda, eu retirei desse livro aí, né? Roteiro de Redação, Lendo e Argumentando, do Viana. Um beijo, pessoal. Façam aí o tema. Apesar de eu não ter colocado aqui um texto dissertativo, modelo Enem, etc., para vocês nesses exemplos, o texto que vocês vão fazer para mim agora, de novo, é um texto dissertativo. Tudo bem? No modelo Enem, da mesma forma que fizemos semana passada. Tentem fazer a estruturação do texto, tudo bem? Aguardo. Qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvidas e a gente se vê. Tchau!